nos deixou. Então, fica assim, já já a gente vai dar um tempo agora, tomar uma água e você vai se preparar, porque na volta, 2 minutos e meio, nós vamos fazer uma viagem por vários conteúdos feitos, preparados com muito carinho para você. Não sai daí. De volta aqui na nossa apresentação do Placar Esportivo, essa quarta-feira, feriadão, você tá tranquilo, né? Mas ó, lá nos Estados Unidos da América não tem nada de tranquilidade. Lá o negócio tá pegando porque nós estamos vivendo jogos importantes, decisivos na maior liga de basquete do mundo, a NBA. E a nossa produção, ó, que legal, olha aqui, ó, Miami Heat, ó, bola de fogo. A nossa arte tá na tela porque vamos entrar direto nos assuntos importantes da NBA. Põe na tela. Tá aí, meu caro Júnior, decisão da NBA, os playoffs, daquele certo equilíbrio, né? Menos, claro, o Celtics, 3-1 no Miami Heat. E aí, hoje nós teremos esse jogo. O Celtics, claro, se preparando, é uma equipe bem mais estruturada, montada. O Heat não conseguiu, né? Teremos também Clippers e Mavericks. Rapaz, e aí tá muito equilíbrio nesse confronto, né? Bem equilibrado, jogo que é definido em pequenos detalhezinhos, né? Eu até comento, o jogo de basquetebol, ele traz essa pegada mais interessante, porque diferente do futebol, chega aos 35 minutos, o time começa a cadenciar, começa a cair, fazer falta. Não, Sim. lá é sempre dinâmico e uma cesta de 3 pode fazer toda a diferença. No último segundo você pode ter uma diferença. Pode ter uma diferença no placar de 2 pontos e encerrar. Eu já vi milésimos. A bola está viajando, cair na cesta. Zerou, caiu. Zerou, e caiu, já foi. Então é isso, a gente está aí nessa perspectiva e é claro que aqui no nosso Placar Esportivo você fica muito bem antenado, informado de tudo que está acontecendo, principalmente na NBA, que hoje tem jogadas importantes e decisivas. Acompanha aí que amanhã nós vamos trazer um resumo de tudo para você aqui. Agora chegou aquele momento importante de valorizar a quem nos dá sustentabilidade. O projeto Placar Esportivo está no ar graças a esse hall seleto de empresas que nos dão suporte, condições para que possamos levar esse conteúdo direcionado a você com muita categoria. Isso porque os profissionais que aqui estão sempre procuram empenhar-se no máximo por conta dessas marcas. São CNPJs que estão conosco, dentre eles todos, uma longevidade, uma credibilidade muito grande. E é claro que hoje eu vou falar dessa empresa aqui, ó, a Imperial Ferramentas, que é referência no segmento no Centro-Oeste do Brasil. É simplesmente a maior loja de ferramentas do Centro-Oeste, Júnior. E olha só que você pode observar aí, né, uma loja preparada. Essa aí é a loja lá da Avenida Anhanguera, próxima ao terminal da Praça da Bíblia. Ficou realmente espetacular, um verdadeiro showroom para você que quer montar a oficina, para você que quer comprar a sua ferramenta, quer montar o seu escritório lá e está faltando aquela peça, você compra lá na Imperial Ferramentas. Uma loja à altura do nome da tradição do know-how da Imperial. Inclusive, estou precisando de uma caixinha dessa de ferramenta, vou passar lá essa semana para comprar um. Lá tem tudo, viu? E ó, são mais de 28 anos, quase 30 anos de história dentro do mercado de ferramentas no estado de Goiás. Imperial Ferramentas, pode entrar em contato pelo 62-3269-1155. Amanhã eu vou aí na Imperial, hein? Vou fazer a aquisição de uma ferramenta que estou faltando para minha caixinha e vou bater um papo lá com o meu amigo Samuel. Alô, Samuel! Amanhã eu e o Danilo estaremos aí pela manhã, tá bom? Você, o Antônio Carlos, a galera toda, o Adriano, um abraço a todo o timaço da Imperial Ferramentas que faz questão de nos atender e é simplesmente a maior loja de ferramentas do estado de Goiás, do Centro-Oeste. Tá legal? Vamos agora falar de Série B? Vamos com o Tigrão da Vila Formosa, que entra em campo no final de semana. Sábado, o Vila tem semana cheia para trabalhar, mas os próximos confrontos, viu, Júnior? Agora do Vila Nova Futebol Clube, que tem parada indigesta nesse final de semana. O jogo é em casa? Sim, sim. Porém, é diante do Operário de Ponta Grossa. Sábado, dia 4, às 18 horas, mais conhecido como 6 da tarde. Torcedor colorado tem aí esse jogo difícil, né, tem que marcar presença, até porque o Operário vem numa vibe muito boa de resultados, né? Então tá um time que está despontando, surpreendente, já estava se despontando no Campeonato Paranaense e ele tem tudo para complicar a vida do Vila Nova, que não apresentou um bom futebol contra o time do Sport no meio de semana. Muito se diz é por conta de uma virose coletiva que teve no time e tem tudo aí para recuperar esse bom futebol jogando em casa diante da sua torcida. É importante vencer em casa, porque é a sequência do Vila. Depois desse jogo de sábado então, 6 da tarde no estádio Anésio Brasileiro Alvarenga, compromisso com o Operário. Depois, o América Mineiro lá em Minas Gerais, lá em BH,
Jogo duríssimo, o América cotado, né? Independência, Arena Independência. Deve ser um jogo assim em que o América vai para cima do Vila, que precisa também dar respostas. Depois tem o Cuiabá diante do Vila Nova. Como é que é? Felipe Pinhar, só para me dar um suporte aqui. Cuiabá e Vila Nova. Então, esse jogo é da Copa Verde. Copa Verde. É o jogo da volta, né? O jogo de volta da semifinal vai ser no sábado, né? E aí o Vila Nova com o Novo Horizontino. Depois em casa, na terça-feira, esse jogo ainda precisa ser confirmado, mas é terça-feira, dia 14. E aí depois contra o CRB, fora de casa, lá no Rei Pelé, na linda Maceió. Esses são os confrontos do Vila Nova. Fazendo uma projeção, Júnior, você acha que o Vila Nova tem uma sequência dura agora, né? Tem uma sequência complicada, uma sequência difícil, né, de lidar, até porque ele tem ali no meio dos seus adversários o Novo Horizontino também, que é uma equipe muito boa, disputou aí o Campeonato Paulista, e tem um time do Cuiabá, que apesar de estar numa má fase... E o Vila fez 2-0 aqui, né? Isso, está numa má fase, vai querer reverter esse placar, o América fora, né? E por último o CRB, que também é uma parada muito indigesta. Mas o Vila Nova tem tudo aí para despontar com bom futebol e conseguir, pelo menos nos jogos em casa, os seus pontos. Pontuar em casa, e para isso você já sabe, né, torcedor? Você, torcedor vilanovense, é fundamental para essa condição que o nosso Júnior colocou aqui, que é justamente triunfar em casa. Agora, vamos falar também do Goiás, que se prepara, porque amanhã, mais conhecido como quinta-feira, teremos jogo do Goiás, jogo 21 horas, gente, 9 da noite, que beleza, hein? Jogo 9 da novela. Eu tô escalado para esse jogo aí amanhã, para você ter ideia. Eu vou chegar em casa lá para as 2 da matina, mas o Goiás tem campo amanhã, jogo importante demais, contra o Cuiabá, pela Copa do Brasil. Aí, Júnior, é questão financeira, além de tudo, né? Tem toda uma premiação que se envolve por trás disso. O Goiás melhorou bastante com as contratações. Né? Detalhe, não é 21 horas não, 21h30. 21h30. É o jogo da TV mesmo. 9h30. É o jogo após a novela das 9. Meu pai. Então, assim, o Goiás tem tudo para apresentar um bom resultado diante do Cuiabá, um time que melhorou bastante com as contratações que chegaram. Tem o seu sistema defensivo consolidado. O Goiás tomou um gol na Série B, mas foi um gol de pênalti, que foi um contra-ataque onde o jogador embaraçou com o outro. Mas em uma jogada trabalhada e o Tadeu chegar e levar um gol, isso não aconteceu. Então a defesa está bem consolidada, né? Embora tenha alguns erros individuais, até o próprio Márcio Zanardi disse que ainda está longe do que ele pretende para o time do Goiás, mas esse 3-5-2 que ele montou no time do Goiás deu muito certo. Uma coisa é fato, né? É isso, os 3 zagueiros não abre mão. Diz que vai jogar, às vezes pode ter 3-5-2, às vezes pode ter 3-4-3, depende, mas os 3 zagueiros não abre mão. E eu quero ressaltar aqui a participação do Edson, que entrou muito bem com a infelicidade do Messias, que se machucou contra o time do Ceará, e o Edson entrou muito bem no time, foi um dos destaques, fez até um gol contra o time, no último jogo aqui no estádio da Serrinha, contra o time da Ponte Preta. Isso. Então o Edson, ele consolidou ali os 3 zagueiros junto com o David Braz e também o Lucas. Então o time do Goiás tem tudo para apresentar um bom resultado contra o time do Cuiabá, que vem numa vibe muito ruim de muitas derrotas seguidas. Você falando da questão do Cuiabá, quem joga amanhã e vem para a coletiva aqui é o goleiro Tadeu, que inclusive quando questionado ele falou um pouquinho sobre essa questão da liderança do Goiás em campo. Ele era o capitão, agora a braçadeira do capitão está com o David Braz. E ele falou exatamente desse ponto e de outros aspectos que a gente mostra para você, torcedor esmeraldino, agora. É um momento que a gente está em uma construção, né? Ainda foram apenas 2 jogos com esse novo elenco, né? E essa nova filosofia do nosso treinador. E a equipe já deu bons sinais de evolução. E é nisso que a gente tem que se apegar. Esse momento curto de que a gente tem aí e bom é o que a gente precisa aproveitar para esse jogo de amanhã, né? Claro que é uma competição totalmente diferente. É um jogo que decide lá em Cuiabá, mas a gente sabe também da importância de levar esse resultado melhor possível para o nosso lado para a gente buscar a classificação. Quanto mais tempo a gente estiver jogando, mais rápido a gente entende os movimentos, né? Como você citou, o entrosamento ele é fundamental porque num olhar, num simples gesto, o outro jogador já sabe o movimento que tem que ser feito. Então, quanto mais tempo, mais jogos a gente puder estar juntos é importante, mas a gente tem que saber também que um elenco tem que estar todo mundo preparado, né? Por mais que o cara talvez não esteja jogando, mas tem que estar bem atento a todos os detalhes para que quando ele entre, ele também saiba o que tem que ser feito
e mesmo estando talvez no banco, ele também possa adquirir esse entrosamento, fazendo as leituras do jogo. Então, quanto mais tempo, mais jogos, eu acredito que mais alguns jogos a equipe vai estar num nível muito maior do que a gente se encontra hoje. Tá aí o goleiro Tadeu falando que a tendência é de tempo e aí ganhar entrosamento e se apresentar melhor. Tá faz sentido, né? A ideia é justamente essa, né? Então, quanto mais junto você trabalha, o desenvolver do trabalho fica mais fácil quando você tem um conhecimento ali do seu parceiro, né? Um jogador também que vale ressaltar, que entrou muito bem no time do Goiás, foi o Rafael Gava no meio-campo, né? Então deu 2 passes para 2 gols, né? Ele achou os buracos ali na zaga da Ponte Preta, que a priori veio para um jogo mais reativo e acabou aí sucumbindo às estratégias do Zanardi. E o Tadeu que voltou a ser o grande Tadeu que a torcida do Goiás sempre gosta, defendeu o pênalti, fez defesas importantes. E é isso aí, o Goiás está animado, isso é muito bom para a sua torcida, é muito bom para quem está acreditando no acesso do Goiás para a Série A. E o teste de fogo é esse, é a classificação na Copa do Brasil para entrar mais dinheiro no cofre e trazer mais jogadores aí nas janelas, que é o que o Goiás precisa justamente para concretizar esse projeto de acesso. É isso aí, vamos então falar agora do Atlético, não, é o Goiás. Primeiro tem os jogos do Goiás. Próximos compromissos, amanhã à noite, então, 9h30 contra o Cuiabá, jogando na Serrinha. Depois, domingo, vai até o sul do Brasil, né? A enfrentar o Brusque. Provavelmente hoje é a Arena Joinville o jogo. Provavelmente hoje, né? na Arena Joinville Deve ser também na Arena Joinville, né? Então, domingo, o Goiás vai para lá, 4h. Aí tem depois o jogo contra o Ituano, na sexta-feira, aqui no Aire Pinheiro, 9h30 de novo. Gente, vou correr nessa escala dos jogos do Goiás, pelo amor de Deus. O Paysandu, o Goiás visita lá na terça-feira, dia 14, e aí esse jogo ainda tem um horário a confirmar, e depois volta contra o time do Botafogo de Ribeirão Preto também, na sexta-feira, dia 17, aqui no estádio Aire Pinheiro. São projeções boas, Renato, para o time do Goiás para pontuar nesses jogos, né? E tem aí uma pitadinha também no jogo contra o Paysandu, até pelas falas que o Hélio dos Anjos fez à equipe do time do Goiás, né? Um técnico que já passou, teve várias passagens aqui, foi bem vitorioso no time do Goiás e acabou de uma fala infeliz falando que o Goiás é qualquer coisa na sua entrevista, uma vez que ele havia sido campeão paraense lá em cima do time do Remo, falou que não viria para o Goiás, não trocaria o Paysandu por qualquer coisa e ficou aquele resquíciozinho de que o jogador, afinal de contas, gosta, né, Renato? Então ele vai entrar com esse up a mais contra esse time. Eu acredito que amanhã o Goiás ganhe sim do time do Cuiabá, né, e leve uma vantagem para o jogo da volta na Arena Pantanal. E quem jogou também agora há pouco, terminou agora acabou há pouco. Pela Copa do Brasil foi o São Batista provavelmente deve estar sorrindo, não tive acesso à entrevista, provavelmente não deu fazendo entrevista. Agora. Não tive acesso à entrevista dele, mas ele teve alguns comentários meio que ácidos contra a sua própria equipe. O Adson, ele é desse jeito, ele sempre exige muito do seu elenco, né? Ele sempre fala... E do seu treinador também, que estava na E do Berlim, seu treinador, porque acaba que ele vinha de uma sequência de vitórias no Campeonato Goiano, só que o Campeonato Brasileiro é uma dispensação totalmente diferente. São clubes diferentes, são clubes mais despontados, com elencos mais fortes e com investimentos muito mais altos do que o Campeonato Goiano. Mas, enfim, dá um desafogo aí para o time do Atlético essa vitória. Então vamos aos próximos confrontos do Atlético, né? Os 5 jogos do Atlético. Agora, hoje já foi esse jogo contra o Brusque, o Atlético venceu por 1-0, então está passado isso aí já. O Juventude é o próximo adversário na segunda-feira, 20h, 8h, lá no Alfredo Jaconi, lá no sul do Brasil, na Caxias, na Fria, Caxias do Sul. Depois o Atlético tem uma sequência boa em casa, hein? 2 jogos, não, um jogo, né? Que é o contra o Cruzeiro no domingo. Cruzeiro que o Ronaldo já pulou fora. Exatamente, negociou. Depois eu comento esse negócio, vocês vão postar hoje, depois até polêmica, né? É verdade. É feliz com a venda do Fiat Maré, né, Ronaldo? Verdade. Atlético e Cruzeiro, domingo, dia 12, às 4h. Depois, o Vitória recebe o Atlético lá no Barradão no dia 18, às 4h. E o Atlético faz o jogo de volta da Copa do Brasil. Esse jogo vai ser no dia 22, né? Contra o Brusque. Aí o jogo de volta, Copa do Brasil, os confrontos do Atlético aí. Próximos 5 jogos, já passou o primeiro já. Eu colocaria ali o jogo do Juventude e o jogo do Cruzeiro como possíveis pontuações para o time do Atlético. Se trouxer um ponto lá de contra o Juventude, já é um bom resultado. O Campeonato Brasileiro é um campeonato mais disputado. E o Juventude ele foi campeão gaúcho em cima do Inter, jogando no Beira-Rio. E o Cruzeiro ele não vem de resultados bons, teve toda essa polêmica aí do Ronaldo ter vendido a SAF para um dono de uma rede de supermercados lá em Belo Horizonte. O Atlético tem tudo aí para se reerguer novamente dentro da competição, mas vai ser um campeonato muito difícil para ele, Renato. Não vai ser coisa muito fácil, não.
Vamos lá falar de Copa do Brasil e agora o giro de gols da Copa do Brasil, que teve vários jogos nesse final de semana, não, nesse feriado, que hoje é quarta-feira, feriado, dia do trabalho. A gente roda agora os gols da Copa do Brasil. Vamos de Copa do Brasil, meus amigos, no estádio Arena Fonte Zero. Tá aí, esses aí foram os confrontos de ontem, agora os de hoje, né? Agora há pouco terminou alguns jogos aí. Nós tivemos aí o time do Sampaio Correia enfrentando o Fluminense, o jogo foi 4 da tarde. O Atlético, a gente até mostrou o gol já, venceu lá na Arena Joinville o Brusque por 1-0. Tivemos daqui a pouquinho bola em jogo ainda, né? Bola rolando para lá na Paraíba. O Souza enfrenta o Red Bull Bragantino. O jogo começou às 6. Também às 6 começou o jogo lá no sul do Brasil, lá em Erechim. O Ipiranga está jogando com o Furacão, com o Atlético Paranaense. Daqui a pouquinho, não, começou agora. No primeiro minuto, a Fortaleza e Vasco pela Copa do Brasil. Também teremos daqui a pouco América de Natal e Corinthians. E também às 21h30 o jogo do Flamengo com a equipe do Amazonas. Aí os jogos de hoje da Copa do Brasil. Júnior. Esse novo sistema da Copa do Brasil tirou aquelas surpresas que nós tínhamos de times pequenos, você lembra? Chegar e levar título, igual o Santo André ganhou do Flamengo e tal. Por quê? Porque essa terceira fase que entra os times maiores, acaba que eles separam ali os homens dos meninos, né? Então, os times que têm maior investimento acabam passando para a próxima fase. Mas não deixa de pegarmos aí surpresas dentro aí. O Souza é uma surpresa, né? O Souza é uma surpresa. O Cruzeiro, né? Então já é uma grande surpresa. Está jogando contra assim, o RB. Até o primeiro e a segunda fase, tranquilo, dá para o time pequeno. Depois da terceira fase, aí fica mais difícil. Porque aí são 2 jogos, aí em 2 jogos é difícil o time que tem uma estrutura maior, um aporte financeiro maior, melhor, fazer. Com certeza, porque, por exemplo, o Águia de Marabá, ele se fazia muito desse um jogo que ele tinha em casa. Então, ele jogava a vida dele lá e geralmente segurava para passar nos pênaltis. É o que aconteceu, o Goiás que eu diga, né? Foi, e esse ano ele também tirou o time do Guto Ferreira, que era o Curitiba. Coxa então, branca. Quando é um jogo, o time calcula sempre 1 milhão. Olha, vou ganhar 1 milhão se eu ganhar esse aqui. Então, ele joga a vida. Porque tem time que não tem agenda para o restante do ano. Então, aquele jogo é o jogo da vida deles. E agora, com esse novo sistema, as equipes maiores entrando aí a partir da terceira fase, ficou um pouco mais afunilado esse campeonato. Eu acho que desigual, sabia? Na verdade, eu acho que não devia ser o seguinte, quem está lá, não entra aqui, e enfim, deveria ser assim. Tem gente que gosta também, Renato, né? Eu vou abrir um parêntese, muito dos pontos corridos. Mas eu... Não, Copa é Copa, né? Então, assim, eu que sou saudoso do lado de 96, na época que o Goiás, aos trancos e barrancos, chegou na semifinal, por quê? Porque acaba que tem time que do meio para frente ele conserta os seus méritos. Falou semifinais de 96, você não deve ter, você talvez não se lembre, mas em 1990, contra o Flamengo, o Goiás chegou na final da Copa do Brasil. Copa do Brasil. E diga-se de passagem... E o Lira, lateral esquerdo, foi convocado, mas nem jogou. Foi convocado, não jogou, e no primeiro jogo o Lira foi empurrado no gol do Flamengo, né? Os flamenguistas que me desculpem, né? Mas, por favor... O Flamengo falar em flamenguista, já mandar um abraço para um deles que está assistindo, meu amigo Delton. Alô, Delton, tá de volta. Saudações rubro-negros, ele está falando para mim aqui, mandou mensagem já ligadinha aí. E assim vamos aqui. Agora vamos falar de futebol goiano, mas agora vamos à divisão de acesso, Júnior. Porque nós tivemos no final de semana rodada e agora a gente apresenta a cartela com os resultados aí, ó. Olha só, movimentada a divisão de acesso do Goianão. Nós tivemos lá em Ouvidor, time da casa, que é o Abecate, rapaz, goleada, hein? 3-0 para a SAF Centro-Oeste. Esse time vem muito ajustado. Eu estou botando fé no Centro-Oeste. O de Nerópolis, manda o jogo em Nerópolis. 3-0 no ABK. É de lá que veio o Gustavo 25. Ele é de lá, tá lá. Tá lá, voltou para lá, né? Ele é o jogador da SAF. Bom jogador ele. A Anapolina perdeu, gente, para a SEV. A SEV lá mandando jogos em Guapó, né? 1-0. Lá no Jonas Duarte ganhou. Rapaz, e o Santa Helena também forte, Santa Helena que chegou à final. Santa Helena, na época tinha o Jeff Slay, que era um jogador muito bom lá também, nos anos 90, lateral esquerdo. Teve vários, o principal jogador para mim da história do Santa Helena é o Keninha, que chegou em 2010, foi vice-campeão, jogou demais e depois o Keninha não teve firmeza, né? Acontece muito isso, né, Renato? O jogador não tem essa firmeza de ter essa continuidade, né? 2-1 no Grêmio Anápolis e a surpresa boa, o Tacão, boa para quem é de Inhumas, né? Quem é de Goiabeira, porque o Inhumas fez 3-0 no Tacão, lá em Trindade, hein? E alô, Goiabeiro, Paulinho, presidente do Inhumas, meu amigo, gente da melhor qualidade, Paulinho, presidente. Agora nós vamos ter aí, nesse sábado, rodada, continuação, às 3h30 da tarde, lá em Nerópolis,
né? O jogo do Centro-Oeste contra o Santa Helena, ó, 2 times que venceram e bem. Santa Helena venceu em casa, o SAF Centro-Oeste venceu fora de casa, um encontro importante. A Evangélica lá em Guapó enfrenta a equipe do Trindade. Em Umas, no Zico Brandão, a Pantera Avinhada enfrenta a Chata, né? A Rubra, né? Rubra do meu amigo Paulo Francisco. E lá em Anápolis nós teremos também Grêmio Anápolis e o Abecate, lá de Ouvidor. Então, os confrontos aí dessa divisão de acesso. E quem diria, esse Grêmio Anápolis até outrora tinha sido campeão goiano, revelou o Lucão. 2020. Que foi pro time do Atlético. 2021, né, aliás. 22. Inclusive era o Kleber, que era volante do Goiás, que era técnico. Kleber Gaúcho. Então, assim, o futebol é uma coisa que... E é o Grêmio Anápolis, é um time de empresários, né? Então, assim, só para girar dinheiro e tal. Time que não tem essa torcida expressiva como o Anápolis e a própria Anapolina. Mas para você ver o que é o futebol. Estava aqui, campeão em 2020, agora está disputando a divisão de acesso. 2022, na verdade, né? Porque 2022? 22 não, é 20 mesmo. 2020 20 foi o Atlético 21. É porque ele vira, né? É porque teve a pandemia. Exatamente. Eu me perdi nessa pandemia. Desde a pandemia eu perdi muita coisa. Na pandemia a gente perdeu muita coisa, principalmente a memória. Diga-se de passagem. Esqueci até o 5x3 que o Goiás tomou em 99, a gente não lembra. Você não esqueceu? Você esqueceu? Esquece. Essas coisas a gente esquece na facilidade. Né? Eu já sei. O 6x1 você não esqueceu, não, né? Não, isso aí a gente lembra com toda alegria. Júlio confessou agora. Ele é verde. Vamos fazer o seguinte, vou fazer mais um intervalo, tomar uma água aqui e na volta tem muito mais assuntos, como Fórmula 1, como homenagem a Ayrton Senna, tudo já no próximo bloco. De volta aqui no nosso Placar Esportivo e agora, claro, vou falar dessa empresa que é uma empresa conceituada, que trabalha com sabor, com tudo que tem de melhor aqui no nosso estado. Estou falando da Frutos de Goiás, que parece que nós estamos numa estação de outono, né? Vai passar para o inverno daqui a pouco, mas esquece, aqui em Goiás é calor o tempo todo, amigo. Como tá quente, né, Júlio? E nada melhor que matar a sua sede, refrescar-se nesse calor com as maravilhas da Frutos de Goiás, cada um melhor que o outro, cada picolé, gente, é genuinamente goiana e um preparo, sabe, tudo feito com muito amor e carinho para você que gosta do picolé direto do pé, da fruta do pé direto para o seu picolé, Frutos de Goiás, aqui do Senador Canedo para o Brasil e para o mundo, viu, meu caro Júnior? Perfeito, inclusive, pela sua dica, eu experimentei o de milho verde e é bom, né? Nossa, bom demais. Gente, o de milho verde é maravilhoso, as minhas meninas adoram o ninho trufado, esse aí, o de morango também. Gente, é cada sabor, o de cajá, um pouquinho de sal. Ei, maravilha! Frutos de Goiás, eu quero abraçar a família Frutos de Goiás, na pessoa do meu amigo Claudilei, da dona Lúcia, do Bruno, de todo mundo que nos recebe com muito amor e carinho. Eu vou essa semana e a hora que quando eu vou lá eu ganho presente, sabia? Aí eu volto com aquela caixinha maravilhosa, as crianças adoram e é claro, não tem diferença não. Tempo quente o tempo todo? Frutos de Goiás, para refrescar-se nesse calorão. Gente, aqui em Goiás parece que não tem mais diferença, né? Não, tá sempre quente. Tem duas estações em Goiás. É quente e muito quente. E muito quente. Então é isso, abraço para toda a família Frutos de Goiás. Essa semana eu vou chamar o Danilo para a gente dar um pulo aí para visitar os nossos amigos que estão sempre muito bem ligados e conectados aqui no Placar Esportivo. Agora, vamos dar um pique especial para quê? Tem bola na rede, não tem? E lá na Europa, Champions League, hoje teve jogo, viu, Júnior? E olha aqui, você está vendo aqui. De não conseguir êxito nas suas partidas em jogos decisivos dessa forma. Vamos esperar para ver o que vai ser o próximo resultado, mas que foi uma surpresa, foi. É isso aí, daí nós saímos da Champions League, troca o tema, produção, porque agora, olha só, que arte maravilhosa, tá aqui, as camisas que são pesadas também. A Europa League também está na tela e a gente vai trazer agora os confrontos, não é isso? Para você ficar muito bem antenado, informado do que está acontecendo lá no Velho Mundo. Então, a nossa produção preparou essa arte e agora nós vamos aos jogos para você saber o que está acontecendo também na Europa League. Não é a Champions, é a Europa League que dá essa margem, né? Você tem outros clubes tão tradicionais que estão disputando quase que em sintonia aí essa rivalidade dentro da Europa League. É como se fosse a Copa Sul-Americana da Libertadores. Né? Elas selecionam e são grandes equipes, né? Nós estamos vendo aí o Bayer Leverkusen, o próprio Roma, a Atalanta. Isso. Então, assim, o Olympique de Marseille são equipes muito grandes e tradicionais, né?
E essa Europa League, ela traz essa robustez desses jogos mais poderosos que não vemos na UEFA Champions League. Né? Vamos lá então? Vamos à matéria que a nossa produção preparou falando desses confrontos da Europa League. Põe na tela. Vai começar. Tá aí, ó. Agora então, amanhã esses jogos importantes, né? O Olympique de Marseille enfrentando lá no seu estádio a equipe de Bérgamo, o Atalanta. O Rafael Palmar, não é isso? Jogaço. Isso e aí nós teremos também lá no Estádio Olímpico de Roma. Gente, que coisa maravilhosa, hein? A Roma enfrenta o Bayer Leverkusen. Jogaço também. Invicto o Bayer Leverkusen da temporada. Ainda tá não demais, perdeu, hein? né? Tá não demais. sabe o que é derrota o Leverkusen. Não conhece a derrota, né? Aí sim, é uma constância, né? E dá para fazer uma projeção, Júnior? Dentro disso aí, você imagina o que vai acontecer? Dificílimo, né? Eu aposto aí na vitória do Olympique de Marseille pela robustez do seu time. E lá eu acredito no empate entre a Roma e o Bayer Leverkusen. É isso aí, você fica bem informado também de tudo que acontece no velho mundo em termos de futebol. Agora nós vamos dar um tempo na bola e vamos para velocidade, sabe por quê? Tá chegando notícias da Fórmula 1 e agora, claro, uma matéria especial, hein, produção? Falando de um negócio interessante. A Ferrari, tradicionalíssima do carro vermelho, pode estar mudando de cor. Vamos ver essa matéria. Enfim, o final... Aí a gente vê, né, a RBR, problemas internos de toda a natureza, viu, Júnior? Confusão, denúncia, gente saindo, projetista saindo. Há quem diga que o projeto de um carro define a sua estrutura. E aí a sua vitória, né? Será que o Max Verstappen vai ter essa complicação agora? Porque está ganhando tudo, né? Porque é fácil você correr num carro que é bem projetado e bem desenvolvido. Os sinais são esses, ele está vencendo todas com o carro que esse projetista fez. Agora, essa questão do Verstappen, fica falando aí nos bastidores, né, tumultuando o ambiente de uma empresa que só vem vencendo, isso é muito ruim e acaba atrapalhando psicologicamente. O psicológico, ele vai para qualquer esporte, tanto sendo para Fórmula 1, para futebol, para vôlei, qualquer esporte. Se você tiver um abalo psicológico dentro da equipe ou uma desunião entre a equipe, acaba refletindo-se nos resultados dentro da própria competição. E a outra notícia envolvendo Fórmula 1, claro, detalhe do azul. E eu tive a curiosidade, eu tive a oportunidade, isso é uma dádiva, né? Fui até Maranello, conheci o Museu Ferrari e, é claro, a fábrica da Ferrari. Lá eu identifiquei aí esse azul, é porque o primeiro carro de passeio que Enzo Ferrari projetou era na cor azul. Mais ou menos azul do nosso placar esportivo aqui ao fundo, né? Então aí essa homenagem. Mas mantém, claro, predominantemente o carro vermelho. Não tem o cavalinho amarelo e a cor vermelha, não tem jeito de não identificar. A marca registrada. É como se daqui um pouco Goiás aparecesse com o uniforme vermelho para jogar na Serrinha. A pessoa não é acostumada, igual, por exemplo, eu nasci vendo a Ferrari vermelha, acompanhando todas as corridas da Ferrari em vermelho desde a época do Michael Schumacher, do Nigel Mansell, aquele pessoal lá atrás. Né? Mas esses detalhezinhos em azul aí, acaba sendo um design bem detalhista mesmo, pequeno, bem minimalista mesmo, justamente para fazer essa questão dessa homenagem a esse primeiro veículo, mas predominantemente a gente vê o vermelho lá mandando ainda em tudo. O vermelho Ferrari, assim como estava aqui, ó. Ele, Ayrton Senna da Silva, que um dia, tem um documentário sendo projetado aí sobre a vida de Ayrton Senna, tem um detalhe. Tem dois, né, um deles é pela Netflix, está sendo projetado uma série, e alguns documentários colocados aí, até a biografia de Ayrton Senna. Ele tinha um sonho de correr com esse carro vermelho, não conseguiu realizar, né? Esse carro era uma coisa que o Ayrton tinha de fazer, guiar um carro lendário, porque o carro da Ferrari é realmente uma marca icônica para o automobilismo. Mas hoje é dia de lembrança, é dia de homenagem, sobretudo por tudo que fez, não o homem, só o homem, mas o homem e a máquina, a sinergia completa, a simbiose que envolvia Ayrton Senna e um F1. O carro de Fórmula 1 e eles se completavam e de forma que isso criou uma marca única. E a gente fez a questão, nesses 30 anos de saudade, fazer essa homenagem ao maior de todos, o Ayrton Senna da Silva, que nesse 1º de maio de 1994 sofreu um grave acidente na curva Tamburello, em Imola, na Itália, e nos deixou. E a gente faz agora a homenagem. Se existe alguém, sou eu mesmo, com quem eu fui até hoje duro demais comigo mesmo. Tenho muita coisa para contar. Hoje, penso que vamos longe nesse áudio, mas os acontecimentos são tão relevantes que, se você tem interesse no tema, não sentirá a extensão do texto. Quase uma agressão ao que hoje existe no universo da comunicação escrita.
Eu não creio que você ou qualquer cidadão que tivesse convivido um pouco com Ayrton Senna e experimentasse o desgaste emocional que tivemos naquele domingo no circuito de Imola e depois no hospital em Bolonha, na Itália, seria capaz de ter uma tranquila noite de sono. Ainda mais sabendo que pela manhã, bem cedo, seria interessante regressar ao autódromo e um pouco mais tarde fazer uma vigília na porta do Instituto Médico Legal de Bolonha, onde se encontrava o corpo de Ayrton Senna do Brasil. O dia 1º de maio de 1994, o Brasil perderia a maior lenda da história do automobilismo, Ayrton Senna, e cada brasileiro perdeu um pouco do Brasil. Em Imola, naquele grande prêmio de San Marino da Fórmula 1, o ídolo, o tricampeão mundial, que estava no auge da sua carreira, quando a barra de direção da sua Williams F-Double-16 quebrou e o carro foi direto para a barreira da curva Tamburello. A morte de Ayrton Senna aos 34 anos foi confirmada horas depois do acidente no Hospital Maggiore em Bolonha, na Itália. Tricampeão mundial pela McLaren, Senna havia levado o carro além do limite nos anos de domínio da Williams-Renault e conseguiu vitórias emocionantes naquele período. Para voltar ao topo da Fórmula 1, Ayrton fechou o contrato com a montadora que havia vencido as últimas 2 temporadas na categoria. Com o macacão azul, o brasileiro era o favorito ao título daquela temporada de 1994. O início da temporada de Senna na Williams foi uma decepção para o brasileiro. Ele havia finalmente conquistado a chance de pilotar os carros que considerava de outro planeta. A equipe havia vencido o campeonato de Fórmula 1 em 92 e 93, mas não conseguiu manter o padrão com mudanças de regulamento para 94. Apesar do bom ritmo nas classificações, o F-Double-16 tinha problemas de dirigibilidade durante a corrida. Com abandonos nos GPs do Brasil e do Pacífico nas 2 primeiras provas da temporada, Senna chegou a San Marino não só com necessidade de vencer, mas também de pontuar pela primeira vez no ano. O campeonato era liderado pelo jovem alemão Michael Schumacher e tinha outro brasileiro, o novato Rubens Barrichello, na segunda colocação. Damon Hill, companheiro de Ayrton Senna na Williams, era o terceiro. O final de semana de Imola começou com um grande choque. Na sexta-feira, durante a primeira sessão de classificação, a Jordan de Barrichello subiu na zebra da curva variante a 250 km por hora e foi lançada para o ar até colidir com a barreira de pneus e capotar na pista. Rubinho ficou inconsciente, teve o nariz quebrado e o braço engessado. Esse foi o primeiro choque dos 3 dias em San Marino. Chegou o sábado de mais classificações, Barrichello respondia positivamente e já havia sido liberado do hospital. Quando o temor no paddock diminuiu, mais um acidente abalaria o mundo da Fórmula 1. O estreante Roland Ratzenberger viu a asa dianteira do seu Syntec Collapser a cerca de 300 km por hora na aproximação da curva Villeneuve. O austríaco de 34 anos não teve a mínima chance e o carro explodiu contra o muro. As lesões cerebrais foram fatais. A morte de Ratzenberger abalou Senna. O brasileiro queria condições mais seguras para a corrida em Imola e decidiu homenagear o piloto morto no sábado, caso conquistasse a vitória. Com a pole position na prova, Ayrton balançaria uma bandeira da Áustria se fosse o primeiro a cruzar a linha de chegada em San Marino. Já no início da prova, um acidente entre Leto e Pedro Lamy causou a entrada do safety car na pista. Mas antes, Senna e o amigo Gerhard Berger, então piloto da Ferrari, haviam dito que o carro de segurança não era rápido o suficiente para a temperatura dos pneus seguir alta. Não deu outra. A velocidade foi reduzida e a temperatura dos pneus também. O safety car deixou a prova na sexta volta e Senna atingiu uma distância de meio segundo para o segundo colocado, Michael Schumacher, da Benetton. No giro seguinte, a barra de direção do F-Double-16 quebra, o carro da Williams não responde os comandos de Ayrton e segue reto na curva Tamburello a 210 km por hora para atingir com muita força a barreira de pneus. Com a Williams destruída, Senna aparece com o pescoço caído para o lado e imóvel. A corrida é paralisada e ele recebe o atendimento médico de Sid Watkins. Ele estava sereno. Eu levantei suas pálpebras e estava claro, por suas pupilas, que ele teve um ferimento maciço no cérebro. Nós o tiramos do cockpit e o pusemos no chão. Embora eu seja totalmente agnóstico, eu senti sua alma partir nesse momento, disse o neurocirurgião. Os primeiros socorros foram feitos ainda na pista. Após ser removido do carro, Ayrton foi levado de helicóptero para o hospital em Bolonha.
Horas depois, às 18h40, horário da Itália, a morte foi confirmada do ídolo brasileiro. Segundo a autópsia, uma parte da suspensão do carro perfurou o capacete e o crânio de Senna, o que causou a morte instantânea às 14h17 em Imola. Infelizmente, Ayrton Senna nos deixou, mas o seu legado, 30 anos depois, sempre será lembrado. Ayrton, aonde quer que você esteja, sempre lembraremos de você. Aí vem Senna, ele vai pro sinal, eu sabia! Senna deixa Berger passar! Brasil! Gerhard Berger vence! Ayrton, Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1! Ele tira o pé na entrada da reta! Deixa o amigo Berger passar! É dia de festa pra todo mundo! Berger conquista sua primeira vitória! Senna mostra! Emocionante, né, Rodrigo? Emocionante. Júnior, Júnior Rogui, e aí? Te embarga a voz, né? Porque eu estava assistindo essa corrida junto com meu pai ensinou a nossa família a assistir a Fórmula 1 desde criança, então ele sempre ligava a televisão para a gente ver o Senna ganhar, né? Ele falava só, hoje é dia de assistir o Senna ganhar. E o olhar, eu estava comentando aqui com o Renato, o olhar do Senna é um olhar de vencedor, né? Terminamos aí com o coração apertado. Mas é isso. Coração para nós três. É isso aí, cara. Obrigado para todo mundo que nos assistiu, para minha esposa, meu filho. Deus abençoe. Amanhã, a partir das 18h30, tem mais Placar Esportivo. Danilo Dias vai estar aqui. Um abraço, eu volto na sexta. Tchau, tchau.